Meu nome é Graziano, trabalho lá na CEMIG na gerência de planejamento energético. Então, foi uma boa introdução do Adriano, porque facilita a minha introdução. A nossa preocupação lá nessa gerência são basicamente duas. Uma é preocupar com tudo isso que ele colocou aí, da operação das usinas. E a segunda é quando a gente chega numa entrave muito grande, recorrer aos universitários para apresentarem para a gente uma solução para algumas questões como essa que ele colocou. Eu opero o reservatório mais cheio e tenho o risco de desperdiçar energia, opero ele mais baixo e garanto que não desperdiça energia. O que é melhor em termos energéticos e, consequentemente, em termos financeiros da empresa? Então, é o tipo de coisa que a gente... são fronteiras do conhecimento ainda, que existe muita discussão sobre isso, e a gente sempre acaba recorrendo, ultimamente tem recorrido muito a Renato para ajudar a gente nisso. Mas a minha apresentação aqui é um pouco mais macro, eu não vou entrar tanto em detalhes de reservatório específico, mas vou falar uma coisa mais sistêmica, como que a questão ambiental ela pode estar ligada na operação do sistema, como que isso reflete na nossa operação, como que a gente tem que se adaptar a isso. Está um pouquinho extensa, mas eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido. A gente tem esses pontos aqui, não perdi muito tempo. Vamos começar falando da expansão, qual o sistema que a gente está hoje, para qual sistema nós estamos caminhando, que a expansão está levando a gente, e o que isso vai trazer de conflito operacional para a gente. Então, com relação a matrizes renováveis, a gente tem essas opções de expansão aqui no Brasil, eólico solar, as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, a biomassa, que são usinas termoelétricas, normalmente movida a bagaça de cana, gás de processo, etc., com esses preços aqui. São preços mais recentes dos últimos leilões. A gente observa o seguinte, a solar ainda está muito nova, não tem produção direito, não tem muito subsídio, foi vendida um valor de 250 a 300 reais o megawatt-hora. Mas se a gente for olhar aqui, eólico, PCH e biomassa, todo mundo com valores parecidos, 120, 130, 140, 150 reais. Todas essas contas aqui estão competitivas entre si. E a gente tem também, quando a gente fala de renovável, a gente não pode esquecer que a hidrelétrica é renovável também. E aí, quando a questão é hidrelétrica, o Brasil ele tem um potencial muito grande, estimado aqui de mais de 250 mil megawatts, dos quais são explorados só 35%. E ele é mais barato ultimamente, Os valores podem variar dependendo dos termos que a Agência Nacional de Energia Elétrica coloca nos editais dos leilões. A gente pode ter uma variação de preço aí que vai de R$ 70 a R$ 155, que é o valor da última hidrelétrica vendida em leilão, que inclusive foi a CEMIG, uma hidrelétrica no Rio de Janeiro. Então, se a gente for olhar, em média, a gente tem um potencial muito grande de hidrelétrico, a gente tem uma expertise muito grande de hidrelétrica, que o nosso país, como o Adriano colocou para a gente, é 70% de produção hidrelétrica, e a gente tem um preço convidativo hidrelétrico. Então, não existe motivos para a gente não explorar a questão hidrelétrica. Só que tem alguns entraves que eu vou mostrar mais adiante. Eu vou pedir para dar uma pausa aqui e depois a gente continua nessa questão. A gente tem então essa pizza aqui, que é a nossa matriz de capacidade de produção de energia elétrica. Então a gente observa que 73% é hidráulico hoje. A gente tem aqui quase 18, 17% de UTS, que são as termoelétricas com combustível fóssil. Eu separei da biomassa, que não é combustível fóssil, que são o que está salvando a gente no racionamento, salvou a gente nos últimos anos. A gente tem aqui então, um fato muito interessante, que eu vou falar mais com detalhes agora, que é a questão das eólicas. A gente tem hoje instalado mais ou menos 4% da produção de eólica, de produção de capacidade instalada de eólica, e isso daqui tende a aumentar muito. De que forma? Olha só. Isso daqui é o planejamento da expansão do sistema. Isso daqui de 2015, 2019, o planejamento da expansão do sistema é feito em base quinquenal, vou colocar aqui para vocês. E isso daqui são usinas que já foram licitadas. Isso aqui tudo tem um cronograma já para entrar, para operar. É o que a gente espera que aconteça. Normalmente acontece muito atraso aqui nesse meio tempo, entre uma usina e outra. Só que o que a gente tem para planejar é isso. Então a gente trabalha por essa forma. Vão ser acrescentados mais ou menos 37 mil megawatts nos próximos 5 anos. E eu queria chamar a atenção para isso aqui. 27% desses 37 mil são, amarelinho aqui, eólicas. 2% aqui já começou a entrar também, essa cor aqui, as fotovoltaicas, aqui em 2017. Foi um leilão no final do ano passado. A gente continua expandindo bem hidrelétrico, 49%, com um parênteses que eu vou falar mais na frente. Mas isso aqui está chamando muita atenção. Nós estamos acrescentando umas fontes diferentes do que a gente está acostumado a operar. E isso a gente não sabe como vai ser. Vamos começar a realmente pesar no sistema. A gente tem aqui esses grandes blocos, 49% hidrelétrico, são grandes
usinas estruturantes, né? Vocês devem falar bastante, Belmonte, Rio Madeira, né? Geral Santo Antônio, Tapajós, Teles Pires. Nesse ponto aqui, a CEMIG ela tem investido muito em renováveis, né? Desses 37 mil, mais ou menos 29 mil são renováveis. E a CEMIG tem participação em incrementar aqui 2.900 negócios. Mais ou menos 10% das renováveis a CEMIG tenta participar, justamente por se manter no índice de sustentabilidade do Dow Jones, que a CEMIG ela preza muito por isso, né? Isso facilita diversas questões de financiamento, muitos bancos internacionais, etc., privilegiam o financiamento para empresas que têm essa questão da sustentabilidade, tem taxas diferenciadas, etc., e a CEMIG busca muito isso. Como que vai ser essa nova matriz na operação? Então a gente viu lá que está entrando muita eólica. Até 2018, a eólica vai saltar aqui para mais ou menos 11 mil, deve subir quase 500%, né, o incremento da energia eólica, né? Mas ela tem características muito relevantes na hora de operar. Ela é intermitente e ela está quase toda no Nordeste. Esse ponto está quase todo no Nordeste aqui é um caso muito notório. Todo mundo que tem assistido Fantástico nos últimos 2 anos, acho que Fantástico falou 2 vezes disso. Uma vez há mais ou menos 2 anos, outra vez recentemente, das usinas que chegaram a ser construídas no Nordeste ficaram prontas e não havia linha de transmissão para escoar a energia do Nordeste para o centro de consumo, que é o Sudeste. Então acontece esse descompasso e a gente tem que estar pronto para esse tipo de descompasso, ele acontece com muita frequência. E a intermitência, que já é a questão da operação em si, que eu vou falar mais um pouquinho aqui. Bom, as eólicas vão entrar, né, e elas têm essa curva aqui que a gente chama de complementaridade das fontes renováveis. A gente tem aqui em verde as usinas hidrelétricas que diminuem a produção aqui nos meses secos. Ficou bem claro nos gráficos aqui do Adriano, na usina de Furnas, como ela produz menos energia a partir de julho até setembro. Então, a gente tem essa curva de produção da hidrelétrica. E as outras fontes, né, a PCT, que eu coloco aqui, a gente pode considerar as biomassas, pequenas centrais térmicas, e as eólicas aqui em vermelho. E elas produzem energia justamente mais aqui no período seco. No caso das biomassas, é porque é a safra da cana, normalmente você tem um bagaço de cana para queimar nesse período aqui depois de abril. E nas eólicas a gente tem mais vento no inverno, né? A gente tem, é notório que os ventos de julho, agosto, setembro são maiores que os ventos no início do ano, mesmo porque o vento não ocorre quando há chuva, que é o que a gente tem no nosso verão. Essa questão aqui é uma questão muito bem-vinda, né? Então a gente perde capacidade de uma fonte que a gente tem muita, né, a hidrelétrica, e a gente ganha as outras fontes aqui. Só que a gente tem um problema, que o consumo de energia ele tem um comportamento muito típico. Isso daqui é um consumo básico diário de Minas Gerais, a gente não precisa se ater muito a unidades, mas é a curva de consumo ao longo do dia, da meia-noite às 24 horas. E eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, é o ponto que a gente chama de horário de pico, que a gente escuta muito falar. Na hora que dá aqui mais ou menos 5 horas da tarde, todo mundo larga a caneta do trabalho, entra no carro e vai embora. Então o consumo das empresas, indústrias cai bastante. Ele cai aqui com todo mundo no trânsito. Chegou todo mundo em casa, todo mundo liga a televisão, abre a geladeira, vai tomar banho. E né, a gente tem aqui uma variação aqui, né, nesse caso aqui, 1.500 megawatts. Para ter uma noção, o Adriano falou de Furnas, vou usar Furnas como exemplo. Furnas tem uma potência, a usina inteira, se ela estiver completamente cheia, com 100% de armazenamento, 1.300 megawatts. Então, isso daqui é mais ou menos meia hora de tempo entre o pessoal chegar em casa e aumentar o consumo desse jeito. Em meia hora, eu tenho que acrescentar no sistema uma usina de Furnas ou um pouco mais, para atender o nosso conforto. E a gente tem um problema dessas fontes, que é o seguinte. A energia eólica, que eu tenho vários dias, uma mesma usina, é uma mesma usina eólica, eu peguei a geração vários dias, né, e aqui eu discretizei em 48 patamares de meia hora para mostrar o seguinte. A variabilidade é muito grande e ela é imprevisível. Então, essa curva roxa aqui, por exemplo, ela começa o dia gerando quase a máxima potência dela, e a hora que chega aqui de noite, o vento acaba e ela vai lá embaixo a geração. De forma que você pega essa curva vermelha aqui, ela começa o dia gerando praticamente nada, e na metade do dia ela começa a gerar o máximo, né? Usina eólica típica. Então, cria esse problema. Ela não é despachável, ela é intermitente e não despachável. Então, a gente não consegue atender essa questão nossa, que a gente não abre mão desse conforto nosso, de utilizar a energia a hora que a gente quiser. Mas a eólica, ela não fornece a energia a hora que a gente quer. A gente tem esse problema da operação. Uma outra forma de ilustrar isso daqui, né? Um parque eólico, né? Aqui já tem mais ou menos 300 MW, variando do dia 4 para o dia 5. Isso aqui é lá em 2012, mas é muito válido ainda. Então, num dia a gente tem a produção quase total desse parque eólico, virou o dia, a gente já não tem mais energia no mesmo parque eólico. Então, a gente não pode contar com essa energia para satisfazer o nosso conforto. Eu vou falar um pouquinho da fotovoltaica, porque foi leiloado, né, no final do ano passado.
Então a gente é bom falar um pouquinho. O perfil da fotovoltaica é melhor em termos de previsibilidade, porque depende do sol, a gente sabe que horas o sol está lá fora, né? E ele tem esse perfil, a maior radiação aqui por volta das 13 horas, né? Um típico país tropical. E a gente tem esse perfil aqui. E seria, tudo bem, é mais fácil prever. Nem tanto, porque a hora que passa a nuvem acontece isso. Passou a nuvem, vai para zero. Passou a nuvem, vai a zero. Passou a nuvem, vai a zero. Isso aqui no verão, então, é um Deus nos acuda para a geração de harmônicos do sistema, né? Quem é da área de elétrica sabe o que eu estou falando. Quem não é da área de elétrica, basicamente, a sua energia vai oscilar muito mais do que o ideal, vai prejudicar o funcionamento dos seus equipamentos e tem que haver um controle muito grande por parte do operador, um controle elétrico muito grande, compensadores, etc., para manter a qualidade da energia na tomada da nossa casa. Então, ele é outro complicador operativo da fonte renovável. Só para finalizar aqui essa parte, nós vamos voltar no reservatório rapidinho, por favor. Então, a gente tem a complementariedade das fontes, que é muito bem-vinda, né, essas fontes renováveis. Aumenta a segurança do nosso abastecimento, por causa da complementariedade, e a competitividade entre elas tende a reduzir o preço nos leilões de energia, né? Mas a gente tem que prestar atenção. A gente não tem a capacidade de atender o perfil do consumo que é o que a gente exige no nosso conforto. A gente não admite ficar sem energia um segundo que seja, principalmente naquele horário que você chega em casa, que você quer usar tudo que você pode usar, ninguém admite ficar sem energia. A qualidade pode piorar, né? Tem essa variabilidade do vento e a variabilidade das nuvens, etc., podem atrapalhar um pouco. E a gente tem precisa de uma base hidrelétrica ou termoelétrica indispensável para amortecer essa variação que a eólica e a fotovoltaica vão causar. A gente só vai conseguir amortecer essa variação com fontes que a gente chama de despacháveis, que a gente consegue definir o quanto que a gente quer despachar, que acontece hoje ou com termoelétrica ou com hidrelétrica. E existem estudos aí sendo feitos para determinar qual que é o percentual saudável que você consegue inserir numa matriz de energia dessas fontes intermitentes. É o quanto que eu consigo colocar de eólica, de fotovoltaica numa matriz de reservatórios de hidrelétrica e de termoelétrica, de modo que a operação não fique tão comprometida e eu consiga levar o sistema com uma segurança aceitável e eu consiga atender a demanda sem maiores problemas. Voltando aos reservatórios aqui rapidinho, eu mostrei para vocês, a gente tem 49% da nossa expansão, ainda serão de hidrelétricas, mas com um porém. Atualmente, o reservatório de acumulação não está sendo muito bem visto por questões de impacto ambiental, etc. A gente viu uma discussão muito grande na época de implantação das usinas do Rio Madeira, que foi muito discutido, teve muito na mídia. E a gente está expandindo o que a gente chama de fio d'água, né? Para quem ainda não tem muito esses conceitos, a gente tem dois tipos de reservatório, reservatório a fio d'água e reservatório de acumulação. Normalmente, o reservatório de fio d'água fica mais abaixo da cascata, a gente inferir que o rio está correndo nessa direção, aqui a gente tem o mar e a gente tem a montanha. A gente tem, então, o reservatório de fio d'água de acumulação. E o reservatório de acumulação, ele tem essa característica aqui primeira, que o fio d'água não tem, que é perenização de rios, né? Que é regularização dos rios. Além de outras coisas, né, que a gente pode, né, evitar grandes cheias, etc., utilizar o armazenamento deles. Mas o que está acontecendo é o seguinte, não está havendo essa questão aqui de regularização dos rios. Essa questão aqui é muito interessante pelo seguinte, um reservatório de energia, ele tem uma função muito importante que é transportar a água no tempo, né? Eu guardo a água de um período que eu tenho excesso de chuva e vou usar lá, como o Adriano mostrou para a gente, nos períodos secos, para gerar energia quando eu estou precisando. E a gente está expandindo a fio d'água, né? A gente não está expandindo a reservatório. Se a gente for pegar aqui, ó, até 2019, a gente vai aumentar a nossa capacidade hidráulica mais ou menos em 20%. Só que 99% da expansão é usina sem reservatório. Belo Monte não tem reservatório, as usinas do Madeira não tem reservatório, Telespires, que é uma grande usina, também não tem reservatório. E tem reservatórios aqui, né? A gente foi leiloado a usina de São Roque, tem 135 mega, perto aqui de mais ou menos 20 mil mega sem reservatório. Só para ilustrar o caso de Belo Monte, né? A gente tem aqui, eu plotei aqui, são as vazões médias mensais, né? de janeiro, de 1 a janeiro a dezembro. Aqui a gente tem as máximas, aqui a gente tem as mínimas e a média. Então a gente observa o seguinte, independente de qualquer situação aqui, estatística, é muita água no período úmido, né? Em março e abril, muita água. Só que quando chega aqui em agosto, setembro e outubro, eu não tenho água de maneira nenhuma. Independente se eu estou num período hidrológico bom, num período hidrológico seco, num período hidrológico médio, é muito pouca água, a ponto de que em outubro e setembro a usina pode ser praticamente desligada. Muito provavelmente a gente não vai ter energia nenhuma transitando do norte para o sudeste
nesse período, porque a usina não tem reservatório. Se ela tivesse um reservatório, ela transportaria essa energia dos meses molhados para os meses secos, e aí sim ela estaria sendo muito útil para a gente aqui no Sudeste, que é quando a gente precisa dessa energia. E o que está acontecendo é uma questão muito interessante, que a gente chama de redução gradativa da regularização plurianual. Vamos nos ater a esse gráfico que é o seguinte. Suponhamos que a gente encha todos os nossos reservatórios do Sistema Interligado Nacional e a gente, a partir desse momento, hipoteticamente, seque os rios, né? A gente fecha a torneira de todos os rios e aí, a partir daí, nós vamos atender a nossa demanda, o nosso consumo de energia, só com a água que a gente reservou nas nossas usinas. Lá em 2001, a gente conseguia atender a nossa carga com uma figura desse jeito por 6,2 meses. Em 2005, 5,7 meses. Em 2013, a gente estava com 4,7 meses. Lá em 2021, de acordo com o plano de expansão, plano decenal, que a gente tem divulgado pela EP, do Ministério, 3,35 meses nós vamos conseguir atender a nossa carga. Isso aqui é óbvio que é uma ideia hipotética, essa questão, mas é só para mostrar o seguinte: o reservatório está acabando. O reservatório está acabando e a gente está perdendo essa segurança de enfrentar períodos de estiagem muito longos. O que acontece? Nós vamos, então, precisar contratar outras matrizes, né? Vamos utilizar outras fontes, né? Termoelétrica, por exemplo, seria uma fonte para evitar esse problema. Quando a gente fala de reflexo na operação, foi colocado aqui já que a gente está enfrentando, então, períodos hidrológicos muito ruins, né? Desde o quarto período chuvoso ruim, deixa eu observar aqui são milímetros de chuva, tá, gente? Onde está vermelho está ruim. Então, de 2011 para 2012, choveu pouco. 2012 para 13, menos ainda. 13 para 14, choveu pouco. 15, então, foi horrível, né? Isso aqui não quer dizer o seguinte: tem 4 anos que não chega água direito nos nossos reservatórios. E eles ainda são a fio d'água, né? Se tivesse um reservatório maior antes, a gente poderia enfrentar esses 4 anos. E a gente também tem uma outra questão que está sendo investigada agora. A gente tem questões climáticas que estão sendo investigadas agora, porque 4 anos seguidos de estiagem, se tiver alguém da área aqui e quiser fazer algum comentário, pode fazer, não é minha área, não sou meteorologista, mas aqui a gente está investigando muito agora na CEMIG essa questão, foi aventada a possibilidade de a gente ter um novo evento climático, além do El Niño, que o El Niño a gente sabe que afeta muito a produção de energia no sul do Brasil, e a chuva, o regime de chuva no sul do Brasil. E agora a gente identificou um outro fenômeno, que é a oscilação do intercalão do Pacífico. Basicamente, a variabilidade da temperatura do Pacífico Norte, que é perto do Alasca, influenciando o regime de chuvas do Sudeste brasileiro, né? Ele é um evento descoberto, de certa forma, recente, em 1996. Então, está sendo investigado muita coisa ainda, está sendo investigado muito efeito. Mas a gente já tem algumas ideias sobre ele. Tem fases frias e fases quentes. Nas fases quentes, provavelmente tem mais água no Sudeste. Nas fases frias tem menos água no Sudeste. O que está sendo feito agora é identificar a durabilidade, né, dessas fases, quanto tempo dura a fase quente, quanto tempo dura a fase fria. Agora nós estamos aqui, né, nesse zoom aqui, a gente está provavelmente numa fase fria, o que explicaria essa falta de chuva durante 4 anos no Sudeste brasileiro, né? Mas até quando ela vai durar? A gente tem pouca observação para falar até quando ela vai durar também. Então a gente observa isso daqui, né? Atentando aqui para essa linha azul, é a linha da nossa capacidade de armazenamento. Todos os reservatórios do sistema, a gente chegou aqui no final de 2010 com um armazenamento razoável, 90% de armazenamento, e o armazenamento começou a cair, né? Por essa questão que eu mostrei para vocês da falta de chuva. Aqui em pretinho a gente tem o uso das termoelétricas. Lá em 2012 o uso das termoelétricas começou a ser mais evidente, e aí cada vez mais evidente, quanto menos chuva vinha, né? A chuva a gente pode considerar essas barras verdes, quanto menos a chuva vinha, mais necessidade das termoelétricas. Bom, as termoelétricas estão despachadas dessa maneira. É basicamente tudo que a gente tem de termoelétrica está despachado desde 2014, são mais ou menos 17, às vezes 18 mil megawatts que a gente tem para despachar de termoelétrica hoje. E é o que salvou a gente de um racionamento, né? Mas tem um custo, né? Isso aqui custa mais ou menos de 20 a 25 bilhões por ano de reais para manter esse despacho e manter a segurança. Lá em 2001, só para termos comparativos, quando a gente teve o apagão de 2001, o racionamento de 2001, a gente tinha só 4.400 megawatts de termoelétrica, né? Então a termoelétrica não tinha, apesar da carga lá também ser menor, mas o fator carga termoelétrica era bem menor. Alguns pontos de operação aqui que a gente teve
enfrentou nos últimos 2 anos por causa dessa escassez foi o seguinte: voltando à oscilação intercadal do Pacífico, a gente identificou uma correlação muito grande com a usina de Três Marias. Nas fases quentes, a gente ganhava mais ou menos 15% em vazão afluente ao reservatório. Na fase fria atual, a gente mediu 2 fases frias, a gente está perdendo de novo 9% das vazões. Isso foi muito notório em termos de operação, né? Três Marias, olha só, a gente tem aqui de novo vazões máximas, né, mensais, médias e mínimas aqui em laranja. E o que ocorreu em 2014 está aqui em vermelho, ou seja, muito notório que tem uma influência grande aqui. A gente tem muitos meses foram os piores do histórico do ano passado para a usina de Três Marias. E a gente teve que começar a criar operações heterodoxas, operações que a gente não estava acostumado a fazer para poder salvar não só o reservatório, como salvar também os usos múltiplos, porque o reservatório ele não é só para gerar energia, ele é para atender diversas demandas da comunidade, gerar energia é uma delas. E a gente tem responsabilidade de manter o reservatório para os usos múltiplos. Aqui é só uma ilustração de como ficou a usina, para vocês terem uma noção. Ó. Aqui é o vertedouro, a água onde é que estava, né? Então era impossível verter, né? Olha como é que estava a barrinha da água aqui. Isso aqui é a usina de Três Marias, normalmente ela vem até aqui, né? Onde está aqui a mata ciliar. Isso daqui ela com mais ou menos 10% de armazenamento. Ela chegou a 10% de armazenamento. Bom, então isso aqui é só para ilustrar mais ou menos uma operação. A gente começou a enxergar essas questões todas climáticas atrapalhando a nossa operação, então a gente começou a fazer diversas simulações e diminuir a energia turbinada, diminuir a vazão ajusante, né, para as usinas mais abaixo. Todos os dias a gente tinha que simular, ver o que estava acontecendo, e a gente entrava em contato com o operador do sistema. Nós vamos precisar diminuir, nós vamos precisar entrar em contato com as prefeituras, entrar em contato com a Agência Nacional de Águas, entrar em contato com comitês de bacia, porque nós vamos precisar reduzir, eles vão ter que se adaptar, eles vão ter que melhorar a captação de água deles. Muitas prefeituras que fazem captação de água logo abaixo do reservatório, e eles precisariam fazer adaptações, muita irrigação precisou fazer adaptações. Então foi um diálogo ao longo do ano inteiro, né, para fazer adaptações nessa vazão do efluente aqui, e a gente chegou então, conseguiu, com essa operação toda aqui, a gente conseguiu chegar com o reservatório aqui a 2,6% no final do ano passado. Se a gente não tivesse feito isso daqui, provavelmente o reservatório bateria em 0%, né, seria muito trágico. Questões muito importantes no norte de Minas, né, que a gente chama o projeto Jaíba, que é uma irrigação lá perto de Januária, tem uma produção muito grande de horticultura, e eles precisavam muito dessa água, então a gente precisava fazer simulações diárias com eles para saber o quanto de água que eles teriam na calha do rio, se eles conseguiriam absorver essa água para poder fazer a irrigação de forma satisfatória. Foi muito penoso isso, né? Que a gente criou vários modelos de simulação para poder estimar, baseado na nossa operação aqui em Três Marias, estimar qual que seria a cota do rio, na calha do rio, a 500, 600 quilômetros de distância, considerando todos os rios afluentes e considerando a evaporação e etc., que seria então a cota que o pessoal lá do projeto Jaíba teria para fazer a captação de água. Isso aqui era feito quase que diariamente, então a gente conseguiu reduzir desse jeito, subsidiando, fazendo esse tipo de estudo, subsidiando o pessoal do projeto. A gente tinha uma obrigação de mandar 450 metros cúbicos por segundo para eles, e a gente conseguiu então reduzir, flexibilizar para 280 metros cúbicos, segurando essa água no nosso reservatório. Né? Abastecimento, né? Então a adaptação que eu falei para a captação de água, né? Então muitas das captações eram feitas nas margens dos rios, né? Então quando a calha caiu bastante, né, o nível do rio, as captações começaram a puxar basicamente lama, né? Então a gente teve que dar um prazo, a gente avisava que ia precisar reduzir a defluência, dava um prazo para as prefeituras adaptarem, fazerem obras para levarem a captação mais para o meio do rio. Né? A gente chegou, olha só uma foto do Três Marias com 5% de armazenamento no final do ano. Então ficou basicamente só o leito do rio aqui, né? O reservatório mesmo não existia mais. A questão de lazer e turismo, essa aqui a gente não conseguiu salvar. Meu nome é Marcelo, eu dirijo uma das empresas residentes, trabalho com energia renovável, especialmente biomassa. Então vou puxar a sardinha para o meu lado. Você apresentou aí vários problemas relacionados à eólica, solar, à própria hidrelétrica, a dependência que a gente tem das questões climáticas, a gente não tem controle. E a termoelétrica ela é a salvadora da pátria, ela sempre vai ser, e o problema é que hoje a gente tem uma dependência muito grande do combustível fóssil.
Então, assim, a minha opinião é que uma das saídas, talvez, aí, seria investir em um combustível renovável para a termoelétrica, para ter esse controle. E um problema seria não precisar de um investimento muito grande para adaptar, não pode ser um combustível sazonal, igual a própria cana. Então, assim, eu acredito que poderia levar para esse lado. Eu queria saber se a CEMIG concorda com essa minha opinião, vocês já pensaram sobre isso, e se sim, se tem alguma iniciativa, algum estudo hoje que trabalhe com essa possibilidade, que é encontrar um combustível renovável para as termoelétricas, para não depender da natureza tanto quanto as outras. A gente fica o exemplo, né, do que passar esse aperto é sempre bom para a gente poder desenvolver alguma coisa. No campo de pesquisa, realmente tem muita, a CEMIG ela tem muita coisa desse tipo de biodigestor, etc. A gente mesmo incentiva muito a questão da biomassa, não participando de empreendimentos, mas a gente faz questão de comprar muita energia proveniente de biomassa para poder incentivar a produção dessa energia. Mas o que está claro hoje é o seguinte, a gente está num mundo capitalista que tem que ser custo, né? A gente precisa de subsídio. Então, para você investir num combustível alternativo, né, que poderia gerar uma segurança, sem gerar tanta poluição, etc., precisa do subsídio para começar, para pelo menos entrar no mercado e ganhar espaço para poder competir com as outras, porque hoje o que está muito em voga, o que vai acontecer muito, e isso a gente já vai ver nos próximos anos, alguns já foi objeto de citado até alguns leilões recentes, muita termoelétrica grande a gás natural. Porque gás a gente tem no Brasil a um custo muito competitivo. Então a gente precisa trazer para esse custo do gás qualquer outro combustível que a gente ache que vai ter uma sustentabilidade melhor na questão de emissão de gás carbônico, etc. Por enquanto, a operação tem que trabalhar com o que existe. E o que existe hoje no Brasil e que está com preço competitivo é o gás natural. Então nos próximos anos a gente vai ver muito disso.